Celebramos, queridos, neste domingo, a festa do batismo de Jesus. Nosso Senhor que passa pelas águas e é batizado por João. A partir do batismo de Jesus, começa a sua vida pública. A vida pública de Jesus começa com o batismo. Ali ele foi ungido para proclamar, para curar, para exorcizar, para multiplicar o pão e o peixe. Toda a vida pública de Jesus tem um período de aproximadamente 3 anos. Parece que é muito mais, porque ele fez muita coisa. Mas a vida de Jesus começa, a vida pública de Jesus começa no seu batismo. A partir dali, ele torna público o seu ministério e começa a pregar a palavra. Ele próprio é a palavra de Deus. No batismo de Jesus, acontece ali uma manifestação divina, que para nós não parece muito, porque nós estamos acostumados desde pequeninos. A gente escuta falar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A gente, quando é bem pequenininho, nós até aprendemos a fazer o sinal da cruz. Mas no tempo de Jesus, a teologia sobre a Santíssima Trindade ainda não era clara como é hoje, porque Deus estava se manifestando ainda. Então, acontece ali, no batismo de Jesus, uma teofania. Teofania é manifestação de Deus. E ali a Santíssima Trindade, ela é manifestada ao povo. O Filho que se apresenta para ser batizado. Então, quando ele é batizado, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, paira sobre ele em forma de pomba. E se escuta do céu uma voz que diz: eis o meu Filho amado, em quem eu ponho todo o meu agrado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali manifestados àquele povo. Deus que se manifesta e que se torna visível no Filho. Deus que nos mostra a sua face através da face do Filho. Por isso que Filipe pede a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz a Filipe: Filipe, quem a mim vê, vê o Pai. Então Jesus, ele é ungido, e ali ele começa a sua vida pública. Mas talvez você pudesse se questionar: mas padre, Jesus sendo Deus precisava ser batizado? E agora? Cuidado. Sim barra não. Uai, que isso, padre? Está em cima do muro? Não. O problema é que nós sempre tentamos fazer essa divisão. Nós sempre tentamos separar o Cristo Deus do Jesus homem. E não é possível, porque ele é uma pessoa. E essa pessoa, ela tem 2 naturezas, a divina e a humana. Então não se separa. Sim, ele é Deus, e como Deus ele não precisava do batismo, mas sim, ele é humano verdadeiramente, e como homem ele foi ungido pelo Pai para começar o seu ministério. Entenderam? O problema é que a gente divide. É como se a gente pudesse passar uma linha assim e falar: Deus para um lado, homem para o outro. A gente sempre pensa dessa forma. Então, claro e evidente que na sua natureza divina ele não havia necessidade do batismo, mas ele é ungido na sua natureza humana. É até bom a gente entender, porque nós falamos assim, Jesus Cristo, e a gente pensa que Jesus Cristo é um nome composto, como por exemplo o meu, Júlio César, né? Luiz Cláudio, Maria Aparecida,
são nomes compostos. O nome de Jesus não é composto. É claro que depois se tornou um nome composto, mas é Jesus Cristo, Jesus o ungido, porque Cristo significa ungido. Então ele é ungido pelo Pai, para que ele possa anunciar a boa nova, e ali ele começa a manifestar a glória do Pai. Ali começa a vida pública de Jesus. Vou te fazer uma pergunta: quando você foi batizado? Você lembra? Ih, padre, tem bastante tempo. Mas no seu batismo você foi ungida. No seu batismo você foi ungido. Ali você recebeu o Espírito Santo inteiro, por completo. Você não recebeu um pedacinho, você não recebeu mais ou menos. Você, no seu batismo, você foi ungido inteiro, para que você pudesse entrar na família de Deus. Vou explicar. Volta no tempo. Antes da criação, só existia o Pai, o Filho. Quantos filhos? 5. Quantos filhos? Só tinha um. O Pai só tem um filho, o unigênito do Pai, desde toda a eternidade. Gerado, não criado. Não é isso que a gente reza no credo niceno-constantinopolitano? Que nome grandão. Não é isso? Sim. O Filho, desde toda a eternidade, sempre existiu junto do Pai. Um filho. Deus Pai só tem um filho. Ponto final. O resto é criação. Aí Deus criou os anjos, são criaturas divinas. Deus depois foi lá e falou: agora vamos criar o mundo visível. Aí ele criou o planeta, os planetas, as estrelas, o passarinho, o papagaio, a baleia, o leão, o boi. Foi criando o mar, a flor, criou a pedra. E por último ele criou o ser humano, criatura divina. Tudo que foi criado por Deus é criatura. E Deus ama tudo. Mas tudo que foi criado por Deus é criatura divina. Ponto. Então, quando uma criança nasce, aquela criança, ela é filho do João, filho da Maria e, não tem medo de falar não, criatura divina. Padre do céu! Sim! Não tenha medo isso é a mais pura teologia. Eu não estou dizendo que uma criança nascida tem a mesma dignidade de uma pedra ou de uma planta. Não é nada a ver. Mas ela faz parte do mundo criado. Então, quando o Julinho nasceu, o Julinho, filho da Rita, filho do José e criatura divina. E Deus me amava como sua criatura. Ok. Mas no batismo nós somos inseridos. Diz João na sua carta: veja com que grande amor Deus nos amou, de sermos chamados de seus filhos, no Filho. Por causa do Filho que passou pelo batismo, o Filho, quando passa nas águas do Jordão, o Filho abençoa todas as águas de todos os batismos, de todos os séculos, de todos os tempos, de todas as igrejas do mundo todo. Então, no Filho, eu sou filho. É o Filho quem me dá o direito de ser filho de Deus. Porque Deus só tem um, o unigênito do Pai. Nós somos filhos adotivos de Deus. E como eu atinjo, Padre, essa filiação divina? Através do meu batismo. Você está entendendo por que nós batizamos crianças? É bom você saber. Porque às vezes fica 50 anos na igreja e nós não buscamos conhecimento. E é preciso que você busque conhecimento. Senão você vai escutar coisas do tipo: mas a criança foi batizada e não valeu, porque ela não sabia o que queria. Aí você fica assim, ó. Faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Vou dar um exemplo nada a ver, para você entender como é que o batismo acontece, tá bom?
Imagina uma criança recém-nascida, ok? Imagina essa criança um dia inteirinho sem trocar a fralda. É uma bomba, é uma granada, não é verdade? Já imaginou? Aí no fim do dia, quase terminando o dia, você fala: meu Deus, essa criança não tomou banho. Aí você vai até a criança e diz para ela: tudo bem, boa noite. Ela te respondeu o quê? Nada. Aí você fala para ela: posso te dar um banho? E o que ela te responde? Nada. E aí você, mesmo assim, porque você entende que o banho é bom, você pega aquela criança, vai com ela lá para o trem de dar banho, dá o banho na criança, ensaboa a criança, tira o sabão da criança, seca a criança. Depois do banho, como é que aquela criança está? Cheirosinha, com cheiro de bebê, que é uma delícia, não é verdade? Um cheirinho bom. O banho funcionou ou não funcionou? Funcionou ou não funcionou? Mas ela sabia? Uai, então não tinha que funcionar. Isso na teologia tem um nome. Parece brincadeira, mas isso na teologia tem um nome. Vamos para a teologia. Isso do banho ser eficaz sem o consentimento da criança é porque o banho funciona por ele mesmo. Vocês concordam comigo? Um banho funciona por ele mesmo. Isso na teologia tem uma expressão latina que diz ex opera operato. O que significa isso? Ele age por si só. Da mesma forma que a criança não tinha conhecimento, aquele banho ela não sabia que ia tomar banho, ela não tinha nem conhecimento dos benefícios que aquele banho geraria nela, mas você, adulto, que sabia do benefício do banho, levou aquela criança ao banho. O batismo, ele age na vida da criança, do cristão, mesmo sem que ela saiba. Por qual motivo? Porque ali ela recebe o Espírito Santo todo. Ela não recebe uma parte, ela não recebe um pedacinho. Agora pare e pensa comigo. E eu vou voltar para a homilia. Eu estou na homilia, mas eu estou me detendo aqui sobre o batismo de criança. Se você, se eu, que somos falhos, limitados e pecadores, sabemos bem que uma criança que não tem ainda vontade, nós sabemos que um banho vai fazer bem a ela, quanto mais o Espírito Santo habitando o coração daquela criança. Ele não vai fazer bem. Ou ele, birrento, imagina: Senhor Espírito Santo, não estou pecando contra o Senhor. Só preciso dar um exemplo. Imagina o Espírito Santo birrento, aí ele chega no coração do criança e fala assim: opa, eu não fui chamado aqui, vou embora. Vou voltar daqui a pouco. Gente, eu estou sendo muito didático e descontraído para você entender que esse argumento de que precisa saber não faz sentido. Ah, padre, mas o fulano batizou adulto. Amém, glória a Deus, muito bom, não tem problema. Mas para que eu vou esperar a criança chegar à fase adulta para tirá-la da categoria de criatura divina, para trazê-la para ser filha de Deus? Eu não vou esperar. Eu não vou esperar, porque eu identifico aquilo como um bem. Por que você dá banho na criança? Porque você, pai e mãe, identifica o banho como um bem. Por que você dá o remédio para a criança? Porque você identifica aquilo como um bem. Por que você batiza a criança? Porque você identifica aquilo como um bem. Ponto final. Porque é um bem. Receber o Espírito Santo de Deus é um bem. É um benefício que Deus nos dá. Veja com quão grande amor Deus nos amou, de sermos chamados seus filhos. E só tem um jeito de ser chamado filho de Deus: através do batismo. Quando um pai ou uma mãe morrem, quando eles têm posses, essas posses ficam para os filhos. Qual o nome disso? Deus não morre. Então Deus não vai te dar a herança dele quando ele morrer. Então ele te dá a herança dele quando você passa pelo batismo. É o próprio Espírito Santo. Entendeu? A lógica de Deus é contrária à lógica do mundo. A lógica de Deus é contrária à lógica do mundo. Deus não morre. Então Deus não vai, você não vai esperar Deus morrer para ele te dar a herança. Então ele dá a você a herança que ele tem, o seu próprio Espírito. Eu vou, mas eu mandarei o Paráclito.
o advogado, o consolador. Foi o Filho quem disse. E quando nós recebemos esse consolador? No nosso batismo. É por isso que nós batizamos criança. Ah, mas a minha vizinha disse que o batismo de criança não é bíblico. Leu errado. Leu sem prestar atenção. Leu fazendo alguma coisa. O batismo de criança é bíblico. Onde, padre? Atos dos Apóstolos. Diz que quando os homens aceitavam Jesus Cristo, ele e a sua casa todos recebiam o batismo. Como é que era a casa no tempo de Jesus? Era igual essas casas que tem agora, que ninguém quer ter filho? Como é que era a casa? No tempo dos nossos avós, como é que era a casa? Lotada de criança. Criança empoleirada no teto. Você imagina como eram as casas no tempo de Jesus? Empoleirado de criança. E diz lá nos Atos dos Apóstolos, quando os homens aceitavam a fé e quando confessavam o nosso Senhor como Senhor e Salvador, eles e as suas casas recebiam o batismo, todos. E a casa era mulher, filhos, até mesmo empregados, porque todo mundo fazia parte da casa. O batismo de criança é bíblico. É bom a gente saber isso. Não é bom para saber, para discutir, para brigar, não. É para você saber onde é que seu pé está firmado. Você precisa conhecer a sua igreja. Você precisa conhecer a doutrina de 2000 anos da Una, Santa, Católica e Apostólica, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa conhecer. Ou você vai ficar assim, ó, feito folha seca. Aonde o vento te levar, você vai. É necessário que nós tenhamos esse interesse por conhecer a nossa doutrina. E é por isso que nós batizamos as crianças. E a igreja, lindíssima, como a igreja é linda, a esposa amada do Cordeiro Santo, como ela é linda. Então ela tem um caminho. Ela batiza a criança pequenina, mas a criança não fica solta. Ela passa primeiro pela catequese familiar. Escuta o que o padre vai dizer. Ela passa primeiro pela catequese familiar, depois ela vem para a catequese da igreja. Uai, padre, eu não sabia disso. Pois fique sabendo agora. O primeiro catequista do seu filho chama-se você, pai e mãe. Não é o catequista da igreja, não. O primeiro catequista do seu filho é você, minha querida, que botou ele no mundo. O primeiro catequista do seu filho, meu querido, é você que botou ele no mundo. É você que vai ensinar ele a rezar. É você que vai ensiná-lo a amar a Deus sobre todas as coisas. É você, não sou eu. Quando a criança vai para a escola, vai me dizer que ela já não sabe as cores. Quando a criança vai para a escola, vai me dizer que ela já não conhece o A, o B. Claro que conhece. Por quê? Porque você ensinou. É claro que lá na escola ela vai aprender a somar, a multiplicar. Ela vai aprender a criar frases. É evidente. Na escola. É claro que na igreja ela vai aprender mais da doutrina. Mas o primeiro catequista do seu filho é você. Você, vovó, você, vovô, é você. E você, principalmente, padrinho e madrinha. Os primeiros catequistas das crianças são os de casa. Então olha que caminho bonito. A criança nasce e é batizada, filha de Deus. E aí ela começa a catequese familiar. Depois da catequese familiar, ela vai para a catequese da igreja. Saindo da catequese da igreja, ela entra na perseverança. Saindo da perseverança, ela vai para a crisma. Olha esse caminho de formação. E na crisma, ela atesta, ela ratifica, ela confirma aquela fé que ela foi batizada. Na crisma ela diz diante da igreja. Quem é a igreja? O bispo. Na crisma a criança diz: eu agora, adulto, digo que desejo permanecer na fé católica. A fé que eu fui batizado pelos meus pais e pelos meus padrinhos. Que coisa linda, essa é a igreja. Que maravilha. Isso é lindo demais. Olha o caminho de conversão. O nome disso é conversão, que dura a vida toda. Não acaba na crisma. Mas a criança confirma na crisma. A partir da crisma, ela está apta, ungida para anunciar a boa nova do reino. O batismo nos torna filhos de Deus. Olha que interessante. Ninguém aqui viu meu pai. Absolutamente. Eu só tenho 2 fotos do meu pai. 2. Como eu queria ter mais. Mas naquele tempo não se tirava muita foto, né? E a gente não tinha negócio de máquina, esses tranqueira toda que tem. Hoje é tão fácil. Tira muita foto de quem você ama. Não esquece disso não. Tira foto para você guardar. Eu só tenho 2 fotos do meu pai.
postei acho que uma vez, vocês nunca viram meu pai, mas eu vou dar algumas características físicas aqui, e vocês vão dizer como é o meu pai. Olha que interessante, vocês nunca viram meu pai. Meu pai, vocês vão dizer que sim ou que não, ok? Meu pai tinha 1,99 m de altura. Ah, por quê? Por que vocês logo nem acabei de falar, você fala assim, não. Qual que é o problema de vocês? Estou esperando. Meu pai tinha os olhos daquele azul piscina, bonito. É assim? Meu pai tinha um cabelo black power, daquele bonitão, armado assim. Tinha. Ou então um cabelão louro, liso, daquele assim, louro da cor do sol. Era assim. Meu pai era aquele branquelo, cor da minha túnica aqui. Ou era um negão bonitão. Meu pai era... Não era não. Qual que era a altura do meu pai? Essa altura toda aqui, ó. Sim. E como é que era o cabelo do meu pai? Era esse aqui, ó. Ralo aqui, ó. Era assim. E a cor da pele do meu pai? Essa cor aqui, no meio do caminho. Nem ali, nem acolá. Sim, que a gente chama de agora, é pardo, né? É pardo. Aí, ó. Essa cor parda. A cor do olho do meu pai era esse aqui. Olha que bonito. A filiação apresenta a paternidade. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. A filiação apresenta a paternidade. Vocês nunca viram meu pai, mas eu tenho certeza absoluta que se eu colocar 2 ou 3 ou 4 fotos aqui e falar assim, qual destes homens é o meu pai? Vocês vão saber. Por qual motivo? Porque o filho apresenta o pai. Filipe, quem a mim vê o pai. Olha que lindo. Então deixa eu dizer para você, apresente o pai. Apresente o pai na sua vida. Deixe as pessoas reconhecerem o pai do céu em você. Mas elas não vão reconhecer a cor do cabelo ou a cor da pele, ou porque Deus não tem nada disso. Uai, padre, como é que é? Não, Deus é espírito puro. Deus não tem mão, Deus não tem cabelo, Deus não tem boca. Padre do céu, e Deus tem o quê? Deus é espírito e Ele não precisa desses limites. Deus não precisa ter voz para falar. Deus não precisa ter olhos para enxergar, não precisa. Então você não vai mostrar o Pai do céu através das suas características físicas, não é. Como é que você vai mostrar o Pai do céu para as pessoas? Através das suas características como homem. E homem aqui eu estou dizendo de humanidade, porque o Filho se fez homem. Gente, isso é lindo. A teologia é maravilhosa. A teologia boa, pura, é linda demais. O Filho se fez homem, e o Filho nos mostra o Pai. Então você quer mostrar o Pai para as pessoas, torna-se homem. Entenda homem aqui como ser humano, igual o Filho. O Pai é bom. Quando você tem uma atitude boa, você está mostrando o Pai. O Pai é justo. Quando você tem uma atitude justa, você está mostrando o Pai. O Pai é verdade. Quando você tem uma atitude de verdade, verdadeira, você está mostrando o Pai. Isso é lindo. As pessoas precisam experimentar do Pai na nossa vida. Agora, só tem um caminho. É só um caminho. Para eu mostrar o Pai, eu preciso me assemelhar ao seu Filho, porque eu sou filho no Filho. Assemelhe-se a Jesus. Vocês nunca viram o meu Pai, mas eu provei para vocês que vocês sabem como é o meu Pai. Vocês não têm dúvida de como é o meu Pai. Talvez vocês não tenham a visão concreta da face do meu Pai, mas vocês sabem como é meu Pai, porque eu, o Filho, estou mostrando para vocês a face do meu Pai. A filiação mostra a paternidade. Que essa semana, na sua vida, na nossa vida, possamos mostrar ao mundo que ainda não conhece o Pai, a face amorosa do Pai.
na verdade, na justiça, na bondade, na compaixão, na misericórdia. Só que, tá lindo, padre, nossa, que homilia bonita, tô até com vontade de chorar. Não chora não. Para de romantizar. O problema é que nós romantizamos. O grande problema do ser humano é que hoje nós vivemos romantizando todas as coisas. E eu não estou dizendo que não deve existir romantismo não, tá? Sejam muito românticos nas relações. Mas o problema é quando a gente quer romantizar a nossa fé, quando nós queremos romantizar a nossa vida espiritual. Para com isso. Ai, eu quero hoje me assemelhar ao Pai. Pai, eu quero me assemelhar a você. Engole aquela palavra grossa que você ia falar na sua família. Entendeu? Engole aquela mentira que você ia contar. Segura o ímpeto para você não passar em cima de alguém com atitudes grosseiras, violentas. É assim, sem romantismo. Ai, hoje eu quero ser igual a Jesus, para eu ser igual ao Pai. É na prática. É na prática, é suor. É ralando mesmo, não tem jeito. E dessa forma, nós vamos apresentar o Pai. Então que essa semana, fazendo uso da nossa filiação divina, veja com quão grande amor Deus nos amou, de sermos chamados seus filhos. Pelo amor de Deus, não viva como criatura, viva como filho. E filho tem intimidade, filho tem abertura, filho tem entrada. Não viva como criatura, viva como filho e filha de Deus, no dia a dia da nossa vida, no trabalho, em casa, nos amigos, no WhatsApp. Seja filho, seja filha, e mostre a face do Pai àqueles que ainda não conhecem. E termino, para mostrar a face do Pai, talvez você nem vá precisar falar de Jesus assim. Vem cá que eu vou pregar para você. Falar de Jesus a gente fala todo dia. Mas é com a sua vida, é com a sua atitude, é no dia a dia da tua vida que você vai apresentar Jesus. Aproveita essa semana e peça a Deus essa graça de apresentar a face dele àqueles que ainda não o conhecem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.